Olá, mulheres preciosas de Deus, a paz do Senhor. Preciosas, estamos aqui, juntas mais uma vez pela graça de Deus para estar ouvindo a sua palavra. E hoje a palavra que o Senhor tem para nós está lá em Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 10. Amém? Assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele, rogando: Senhor, o meu servo está em casa, deitado, paralítico e sofrendo horrivelmente. Jesus disse: Eu irei e curarei. O centurião, porém, lhe respondeu: Senhor, não sou digno de que entrasse debaixo do meu teto, mas somente dizer uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fazer isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. No versículo 13, mais um pouco abaixo, nos diz: Então disse Jesus ao centurião: vai e te seja feito conforme creste. Naquela mesma hora o seu servo foi curado. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi lida nesse momento, o Senhor que vela pela Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito Santo possa ministrar em nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa vir dar entendimento, clareza, para entender aquilo que o Senhor deseja revelar em nossos corações. Que a Tua palavra possa vir dar fruto em nossos corações na estação correta. Fala conosco, papai. Transforma o nosso coração, que é um coração de pedra, um coração de carne. Usa-me, Senhor. O vaso é pequeno, é de barro, mas é Teu. Em nome de Jesus. Amém? Preciosas, hoje o tema da nossa mensagem é a fé que surpreende a Jesus. O texto aqui apresenta um encontro marcante entre Jesus e o centurião romano, um soldado que era romano. O centurião era um homem de autoridade, mas diante da necessidade do seu servo, ele reconhece que somente Jesus poderia resolver. Ele, que era uma pessoa de autoridade, poderia querer resolver de outras maneiras, mas ele reconheceu que apenas Jesus poderia curar, resolver ali o problema do seu servo. Ele recorreu na pessoa certa, que é Jesus. Essa história aqui nos revela a humildade de um grande homem de poder, que tinha dinheiro, mas ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele creu ele creu em Jesus, na autoridade que ele tinha, que até o próprio Jesus ficou impressionado, surpreendido. Tamanho era a fé daquele romano, daquele homem. O centurião, ele não buscou ali a cura para ele, mas ele foi em busca da fonte da cura para outra pessoa. Mas ele crê, ele tinha fé. Ele foi ali como um intercessor na vida daquele servo. Ele que era um homem militar, que essas pessoas naquela época não tinham muita compaixão. Mas ele nos mostrou ali tamanha humildade, bondade dentro do seu coração. Compaixão ali que ele teve. Ele sabia de alguém e ele tinha fé. Ele tinha fé na fonte da vida, que era Jesus. Ele sabia que Jesus poderia curar o seu servo, porque ele já ouvia falar do que Jesus estava fazendo ali. E ele creu de todo o seu coração e teve humildade. A necessidade nos leva até Jesus. A necessidade levou aquele centurião até Jesus. Não foi por causa dele mas por alguém ali que ele gostava. Mesmo se por ser um homem de poder, de autoridade, mas aquele homem tinha um coração. Ele tinha humildade. E o centurião nos ensina que nós devemos orar um pelos outros, interceder, não só por nós, mas por aquele que a gente vê que está passando necessidade, que precisa da nossa ajuda, da nossa oração. A palavra do Senhor nos diz que a oração do justo faz toda a diferença. Ela é eficaz. E às vezes a sua oração na vida de alguém pode fazer toda a diferença.
Aquele centurião foi com toda a humildade. Mas ele mostrou para Jesus quão tamanha era a sua fé. O centurião procura Jesus por causa de um sofrimento de um servo. Ele poderia ter usado o poder dele para poder buscar outras soluções. Mas ele escolheu recorrer a Jesus. Ele reconheceu o poder que Jesus tinha e recorreu a Jesus. Muitas vezes, Deus usa algumas dificuldades para que nós podemos se aproximar dele. Às vezes nós estamos passando por algumas provas, algumas lutas na nossa vida e nós achamos que é o diabo. Não, é o próprio Deus colocando para que nós possamos voltar ao propósito que ele tem para a nossa vida. Porque às vezes nós estamos tão distante que nós passamos, nós saímos da presença, nós paramos de buscar. Então Jesus às vezes coloca algumas situações na nossa vida para que nós possamos voltar aos pés do Pai. Que nós possamos reconhecer que nós dependemos totalmente dele. Que sem nada nós não somos. Sem ele nada somos. E às vezes Deus usa situações para nos aproximar dele. Aquela situação que o servo daquele centurião estava passando fez com que o centurião se aproximasse de Jesus, que ele fosse até Jesus, que ele reconhecesse Jesus, a autoridade que ele tinha. Aquele centurião mostrou para Jesus que ele dependia, que o seu servo dependia dele. Que o seu servo não dependia do poder que ele tinha de autoridade como militar, mas do poder de Jesus em curá-lo. Porque por mais que ele tinha poder, mas ele não tinha o poder de curá-lo. E por um centurião que tinha o poder, poderia ter caçado outras soluções, poderia ter investido dinheiro. O centurião teve humildade e reconheceu que tinha alguém maior do que ele. Reconheceu que alguém poderia fazer mais do que ele, mais das soluções que ele poderia fazer com sua própria força humana. Havia Jesus, que ali estava curando. E por isso o centurião foi atrás dele. Aquele centurião, ele recorreu a Jesus. E Jesus estava ali. De imediato. Jesus estava ali. Olha o que no versículo 7 nos diz. Jesus disse: eu irei e o curarei. Jesus estava ali de imediato para servir. Para nos recorrer. Então, muitas das vezes, Jesus está pronto para nos estender a mão misericordiosa dele. Ele está pronto para nos socorrer. Só que nós não levamos até ele os nossos problemas. Nós não temos uma fé que o surpreende. E às vezes o que está faltando em nós, para que o Senhor possa estender, para que o Senhor realize os milagres na nossa vida, é uma fé sincera. Confiando que só ele pode fazer. Mostrando para ele o quanto nós dependemos dele, o quanto nós precisamos dele. Um coração aquebrantados ao pé do Pai. Jesus não resiste um coração aquebrantado. Mas é preciso orar com sinceridade. Falar para o Senhor com totalmente sinceridade. Aquele centurião ali, ele recorreu a Jesus. E Jesus lhe disse: eu irei e curarei. Mas o centurião, porém, lhe respondeu. No versículo 8, Senhor, eu não sou digno de que entre debaixo do meu teto, mas somente dizer uma palavra, o meu servo será curado. Olha que fé. Ele reconheceu que não é digno, porque nós não somos dignos de nada do Senhor. Nós temos a mão dele misericordiosa, por causa que ele é misericordioso, por causa da sua graça sobre a nossa vida. Porque nós não merecemos nada, nós não somos dignos de nada. Porque nós somos pecadores, nós erramos, nós somos falhos. Mas o Senhor nos cobre com a sua graça todas as manhãs. Jesus não mediu status ali naquele momento, não mediu cultura, oposição. Porque Jesus sempre está disposto a atender o nosso clamor sincero.
Ele não faz concepção de pessoas. Ele responde qualquer coração que o busca com sinceridade. Porque para Jesus não faz diferença se você tem dinheiro ou não. Para Jesus o que faz diferença é a nossa fé. Quem crê. Olha tamanha a fé desse centurião. Mas somente disser uma palavra, o meu servo será curado. Uma palavra. Aquele centurião, a fé dele era tão grande que ele crê que uma palavra que Jesus falasse, aquele servo seria curado. E quantos de nós temos palavras sobre as nossas vidas? Nós não cremos. Nós estamos desfalecidos a cada dia. Nós não estamos mais acreditando nas promessas que Deus tem para a nossa vida. É preciso que nós confiamos, que nós acreditamos, que nós temos essa fé que esse centurião romano teve. E nós que estamos aqui falamos que cremos em Jesus, que somos cristãos, que declaramos fé em Deus, mas nós não confiamos na palavra que Ele nos dá. Às vezes o Senhor nos dá uma palavra e porque está demorando, nós desfalecemos em meio caminho. Nós queremos desistir, nós queremos parar. Nós não queremos mais continuar. Nós não acreditamos que Ele ainda vai fazer. Nós murmuramos, nós o questionamos. Nós não confiamos completamente na sua palavra. Quem tem uma palavra tem tudo. Basta crer e confiar que Ele vai fazer no tempo e na hora certa. O centurião ali, ele reconheceu a sua indignidade. Senhor, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Ele sabia quem ele era. Olha que ele reconhece os seus pecados, os seus erros, as suas falhas. E fala, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto. Quando alguém fala da gente, incomoda, dói. Mas dói porque nós queremos passar que somos perfeitos. Mas aquele que reconhece os seus erros, os seus pecados diante do Senhor. Senhor falou de mim, mas eu sou assim mesmo. Sou uma pessoa difícil. Eu sou uma pessoa arrogante às vezes. Eu admito para o Senhor todos os meus erros. Esse tá reconhecendo que é indigno, que é pecador, que é soberbo. Tá ali falando para o Senhor todo o seu coração, todos os seus erros, todos os seus pecados. Confessar para Jesus os nossos pecados, os nossos erros, os nossos defeitos, porque nós conhecemos. Um coração aquebrantado, com humildade, se humilhando ali para Jesus. Porque quem se humilha para Jesus não se sente humilhado não, porque já reconhece as suas falhas. Reconhece a sua soberba, o seu orgulho. E se alguém está falando, é porque às vezes a gente é mesmo. Mas para isso é preciso que nós reconhecemos para Jesus. E que nós suplicamos a Ele, Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda a tornar uma pessoa melhor. O centurião ali, ele creu, ele reconhece que a única palavra que Jesus desse ali era suficiente para que seu servo fosse curado. Porque ele entendia do poder. O centurião, ele entendia do poder. Olha aqui que no versículo 9 nos diz: pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e o outro vem e ele vem. E ao meu servo fazer isso, e ele faz. Aquele centurião, ele entende de autoridade. E ele sabia da autoridade que Jesus tinha no mundo espiritual. Que se Jesus falasse que o servo seria curado, o servo seria curado. Ele tinha fé para crer que o seu servo seria curado. E muitas das vezes não acontecem as coisas na sua vida porque nós não temos fé. Nós questionamos, nós levamos o problema até Jesus, mas nós não temos fé suficiente para acreditar que se o Senhor falou, vai acontecer. Se Ele deu a palavra, vai acontecer. Muitas das vezes está nos faltando fé. Fé para surpreender o coração de Jesus. Está faltando humildade. Está faltando aquebrantamento. Está faltando nós se humilhar no pé daquele que pode fazer tudo na nossa vida acontecer.
Porque na maioria das vezes nós queremos ensinar o Senhor como fazer. Como agir na nossa vida, como realizar um milagre. Nós queremos facilitar para o Senhor. Só que Deus, Ele não age conforme aquilo que nós achamos. Ele faz conforme a vontade dEle, no tempo dEle. Porque Ele sabe que é o melhor para nós. Ele vai fazer da maneira que Ele acha certo. E não da maneira que nós achamos certo. A fé daquele centurião ultrapassou barreiras culturais e religiosas. E que fez gerar um milagre na vida do seu servo. Por isso é importante que nós intercedemos, que nós pedimos, não só por nós, mas na vida daquele que está sofrendo, que está passando por dificuldade. Orar com sinceridade. Nossa fé agrada a Deus mais do que qualquer coisa. Deus não se impressiona com títulos, mas com uma fé simples e sincera diante dos teus pés, mostrando para Ele o quanto nós dependemos dEle. O milagre aconteceu, a fé ali foi recompensada. Olha aqui que no versículo 13 nos diz: então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme creste. Naquela mesma hora o seu servo foi curado. Olha o poder na palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem muito poder sobre a nossa vida. Uma palavra de Deus muda totalmente a nossa vida. Mas para essa palavra ter eficácia na nossa vida, é preciso que nós tenhamos fé. Fé que ultrapassa qualquer barreira. Mesmo que hoje você está vivendo uma situação que é totalmente diferente daquilo que o Senhor liberou uma palavra sobre a sua vida. Mas você precisa confiar na palavra que o Senhor lançou sobre a sua vida. E não nas circunstâncias que você está vivendo. Porque muitas vezes a palavra que o Senhor nos diz é totalmente ao contrário das circunstâncias que nós estamos vivendo. Só porque quando acontecer, para que aquilo seja glorificado o nome de Deus, para falar, olha onde eu estava e aonde eu estou, foi Jesus. Ai de mim se não for Deus. Não vai. Os milagres de Deus não vai ser como a circunstância que nós estamos vivendo. Vai ser totalmente diferente. Às vezes nós vamos estar vivendo uma coisa totalmente diferente daquilo que Deus falou sobre nós. A palavra que o Senhor nos deu. Mas é preciso confiar, como esse centurião. A fé daquele centurião não só abençoou a vida dele, mas a vida do seu servo. A fé que você tem não vai só abençoar você, mas a vida daqueles que estão ao seu redor. Porque quando nós exercemos fé, não é só nós que somos abençoados, mas também aqueles que estão conosco. Na vida daquele filho que está sofrendo, que está passando por alguma dificuldade. Na vida daquele marido. Na vida daquele alguma pessoa, de um amigo que está do seu lado. A sua fé, a sua oração pode fazer totalmente diferente na vida dele. Mas ora com sinceridade. Nós precisamos interceder um pelos outros. A fé do centurião foi a favor do seu servo e não por si mesmo. Mas o milagre aconteceu na vida daquele servo. A sua fé, a sua insistência pode gerar milagre na vida daquela pessoa que você ama. Daquela pessoa que você tanto pede para Deus fazer algo. Então não desista. Continue orando. Reconheça a sua dependência em Deus. Porque a fé nasce da humildade, do reconhecimento de que sem Ele, nada nós podemos aqui nessa terra. Se nós estamos aqui dia após dia, é porque é a graça dele que está nos sustentando. Confie no poder da palavra de Deus. Não precisamos de ver sinais visíveis. Nós precisamos apenas de ter confiança e crer naquilo que Jesus disse sobre nós, sobre a nossa vida. Agarre a palavra que o Senhor te deu. Exercita essa fé que agrada ao Senhor. Uma fé que crê antes de ver.
que confia antes de receber e que descansa antes de viver. Tem essa fé que surpreende Jesus. Eu lembro que um dia eu acordei de manhã e eu tinha orado para sair para trabalhar e de repente eu entrei na minha cozinha e eu olhei assim e tinha apenas um paquete de água, porque aqui onde eu moro a gente compra água. E eu falei, nossa Senhor, toda a sinceridade do meu coração, eu falei assim, nossa Deus, só tem essa água não vai dar pro resto da semana. O dinheiro que eu vou pegar hoje, eu tenho que fazer isso e isso. Só no final de semana que eu vou ter dinheiro. Como que eu vou fazer, Pai? Nossa, me ajuda, Senhor. Mas eu entrego nas tuas mãos. Eu confio que o Senhor está no controle da minha casa. E saí para trabalhar. Eu senti naquele momento que eu conversei com Jesus. Eu falei para ele da necessidade que eu estava passando ali naquele momento. E eu lembro que eu saí para trabalhar e eu ia ganhar 30 euros. E aquele dinheiro já estava contado para outra coisa. E eu lembro que quando eu cheguei, né, do trabalho, eu fiz o trabalho e o Monsieur me pagou. E ele foi e falou assim comigo. Tá vendo essas pratinhas aqui? Então, essas pratinhas aqui, eu fico juntando elas e eu fico colocando ela no meio da casa, mas você nunca pegou nenhuma. Eu falei com ele assim, não, eu não pego, eu não roubo, esse dinheiro é do senhor, então eu vou colocando no cantinho. E ele falou assim, pois é, eu juntei elas e hoje eu não quero elas mais, eu vou dar pra você. E eu, não preciso. Ele, vou sim, você nunca mexeu e eu não quero mais essas moedas, pode levar. E eu debati com ele que eu não queria e ele não, é suas, eu tava deixando pra você pegar, você não pegou, acabou que foi juntando. E eu no fim eu peguei essas moedas e vim pra casa. E ele falou assim comigo, tem moeda só de 1 e de 2. Deve que tem uns 50 euros ali. E eu fiquei tão grata, tão feliz, falei, Senhor, o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor ouviu o meu clamor. Foi tão sincero que eu tô agradecida. Obrigado, Pai. E eu vim tão feliz, né, que era 50 euros que ia dar pra comprar água e ia sobrar ali. Porque eu tinha falado pra ele da necessidade que eu precisava. E eu vim tão feliz, tão grata ao Senhor, agradecendo. Mas quando eu cheguei em casa, que eu fui contar as moedas, tinha 152 euros. O Senhor é maravilhoso. Ele responde oração sincera. Ele responde clamor. Às vezes nós estamos tão desesperadas na rotina da nossa vida, no automático da nossa vida, que nós esquecemos de recorrer naquele que pode realmente fazer algo por nós, de imediato. Como Jesus aqui. Aquele centurião, ele tinha fé em Jesus, por mais que ele era romano. Ele tinha tanta fé em Jesus que ele não ficou desesperado, buscando soluções humanas ali. Não, ele foi diretamente na fonte, em Jesus. Naquele que poderia fazer algo ali, na vida do seu servo. Ele recorreu a ele. E Jesus, de imediato ali, ouviu aquela súplica sincera daquele centurião. E estava ali disposto a recorrer. Portanto, Jesus disse, eu irei e o curarei. Então, nós precisamos aprender também com esse centurião a recorrer às nossas necessidades a Jesus. E não primeiro ir aos humanos e depois, quando não tiver saída, lembrar de Jesus. Que nós possamos lembrar de Jesus. Naquele dia, naquela manhã, eu lembrei. Eu recorri a Ele, eu tinha acabado de orar e na hora que eu vi a água, eu não questionei ao meu marido primeiro, a falar com ele. Não, eu clamei a Jesus. Eu pedi a ele, eu conversei com ele, eu mostrei para ele a minha necessidade. E ele me ouviu, porque ele está sempre ali disposto a nos recorrer quando nós procuramos ele com sinceridade, com um coração aberto, mostrando para ele que nós dependemos dele, que nós precisamos dele, dos seus milagres, da sua graça, porque sem ele nada somos, nada podemos fazer nesse mundo. O encontro do centurião com Jesus nos ensina que a fé não depende da religião, da posição, dos status, mas da confiança em Deus. Na confiança que você tem em Deus. Quando nós humilhamos diante dele, nós cremos
na sua palavra, nós experimentamos grandes milagres na nossa vida e na vida daquelas pessoas que nós amamos. Hoje, Jesus continua da mesma forma que ele atendeu aquele centurião. E hoje ele quer poder atender você. Você tem fé que surpreende a Jesus? Como daquele centurião? Mesmo que a sua circunstância hoje diz ao contrário, você tem fé que uma palavra pode mudar totalmente a sua vida? Basta uma palavra do Senhor para mudar totalmente a sua realidade, para curar, para restaurar, para transformar. Você tem fé? Que hoje, eu e você, possamos, quando nós parar de ouvir essa mensagem, nós possamos ter uma fé que não apenas crê no milagre, mas que essa fé surpreenda Jesus. Que essa fé encanta o coração de Jesus. Que nós possamos ter um coração disposto aos seus pés, aquebrantado, e mostrando para Ele que nós dependemos totalmente dEle. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, Pai querido, a Tua palavra foi ministrada nesse momento. Senhor, aumente a nossa fé. Que nós possamos ter uma fé que te surpreenda. Que nós possamos aquebrantar o nosso coração diante a Ti. Que nós podemos reconhecer o tanto que nós dependemos de Ti, que sem Ti nós não somos nada, Pai. Nós queremos crer, nós cremos que nós dependemos totalmente dos Teus milagres, do Seu poder em nossa vida. Amém?